Olá, olá! Bom ter você aqui conosco estudando a Bíblia nessa escola bíblica dominical. Aliás, na escola bíblica, porque, primeiramente, eu quero dar uma boa noite para os nossos alunos que estão conosco ao vivo, participando da gravação dessa aula na quarta-feira, às 20 horas. E um bom dia para você que está acompanhando a estreia da escola bíblica dominical logo às 8h45 da manhã deste domingo. Um olá, uma boa tarde para você que está acompanhando algum outro dia ou horário da semana, né? Bom ter vocês aqui conosco, estudando a palavra de Deus, começando este novo tempo, esta nova temporada de estudo. Serão 17 lições, estamos na segunda, como você viu aqui embaixo na descrição, e estamos estudando as duas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Semana passada a gente fez uma aula introdutória falando sobre o contexto histórico da formação dessa igreja, as dificuldades que ela estava sofrendo ali, que os apóstolos sofreram na plantação dessa igreja, e também falamos um pouco do contexto das cartas e do esboço das cartas, os temas que foram colocados em cada um dos capítulos, né? Então, se você perdeu, tem aqui embaixo um link com a playlist de todas as aulas, né? Todas elas ficarão neste link também para você acompanhar caso tenha perdido alguma delas, tá bom? Vamos orar para darmos início a essa aula? Pai, agradeço a Deus por este tempo de reflexão na tua palavra. Nós queremos pedir que fale aos nossos corações pela tua palavra, que possamos compreender o que o Senhor tem como modelo ideal para a igreja de Cristo, para a tua igreja, Senhor. Pedindo que o Senhor fale aos nossos corações também nesta noite. Agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Então, hoje nós vamos falar, perdão, pode ser que eu tussa mais de uma vez aí, porque a garganta está meio ruinzinha hoje. Hoje nós vamos falar sobre este tema que você já deve ter visto aqui abaixo, o modelo de uma igreja ideal. Existe uma igreja ideal? Existe um modelo de igreja? Bom, nós vamos descobrir algumas coisas diferentes que toda igreja de Cristo, as igrejas locais, precisam ter por ser igreja de Jesus. Então, deixe sua Bíblia aberta aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, é um capítulo pequeno, 10 versículos, mas que tem muitas afirmações poderosas. Eu quero ler com você o versículo-chave, aliás, os versículos-chave para o pensamento para a aula de hoje. Versículos 6 e 7 de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Versículos 6 e 7 diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. O objetivo, nosso alvo desta lição para hoje é justamente observar aqui, conhecer as qualidades de uma igreja modelo, do que Cristo espera da sua igreja, e também identificar se na minha, se na sua igreja já há estas características. Se não houver, como então você pode colaborar para que essas virtudes sejam construídas? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a igreja é composta por pessoas regeneradas em Cristo. Ou seja, a igreja é feita de mim e de você. A igreja é feita do nós. Então, toda vez que a gente observa, existe alguma virtude faltando na igreja de Cristo, a primeira questão é: será que esta virtude está em mim, já que eu faço parte desta igreja? E se caso ela estiver, como eu posso edificar a igreja para levar outros irmãos a terem esta igreja? Então, antes da gente apontar os dedos, né, nós precisamos de fato pedir que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. Afinal, ele está fazendo essa obra através de você, através de mim também. Então, fique aí com a sua Bíblia aberta e vamos acompanhando. Vamos começar observando as virtudes desta igreja modelo. Serão 4 virtudes que nós vamos observar e depois 2 resultados a partir dessas virtudes, certo? Veja aí os versículos iniciais da carta, versículo 1 e versículo 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo,
à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Muito bem. Primeira virtude que a gente observa é que uma comunidade, uma igreja de Cristo está firmada em Deus o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente como Paulo começa essa carta. Ele começa dizendo o seguinte: a igreja dos Tessalonicenses em Deus, que pertence a Deus e no Senhor Jesus Cristo, pertence a Cristo. E aí ele vai declarar no versículo 2: sempre damos graças a Deus. Então, a primeira virtude, a primeira característica de uma igreja modelo, ela tem que entender que ela pertence a Jesus, que ela pertence a Deus. E aí eu faço uma pergunta: em que ou em quem a sua igreja está firmada? Em que ela está edificada, construída, em que ela tem a sua base? Por que que a gente pergunta isso? Porque às vezes a igreja está afirmada numa filosofia, num método de trabalho, num modelo, numa estratégia, num código doutrinário. Às vezes está firmada numa liderança sólida, às vezes ela está afirmada em bons princípios, às vezes num pastoreio de sabedoria, numa família pastoral, por exemplo. E tudo isso não é característica de uma igreja modelo. Não, de fato não é. Estas coisas podem até fazer parte de uma igreja, uma boa igreja, mas a igreja que Cristo espera está firmada nele. Não está firmada nos seus princípios, num código de ética ou numa constituição, não está firmada numa boa e sólida liderança, sábia e com responsabilidade, não está firmada nos laços familiares ou até mesmo no seu pastor. Não, uma igreja sólida, uma igreja que é modelo, está firmada em Cristo. É por isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos, logo quando está falando sobre esta igreja e sobre ser discípulo de Cristo, lá em João capítulo 15, versículo 5. Lá em João 15, 5, ele diz o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então perceba, Cristo é aquele a quem toda a igreja está ligada. Os discípulos de Jesus não são a planta, não são a videira. Eles são os galhos, os ramos, e ainda os galhos pequenos. É através dos ramos e dos galhos pequenos que a videira dá fruto, de fato é. Mas ele só dá fruto porque está ligado nela. E a igreja de Cristo só frutifica, ela só caminha para frente, ela só gera resultado se ela permanece em Cristo. E aí Jesus vai dizer: esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Primeira virtude clara de uma igreja modelo é uma igreja firmada em Deus o Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, como diz aí os versículos 1 e versículo 2. Vamos à segunda característica, a segunda virtude desta igreja modelo que a gente vê aqui na carta aos Tessalonicenses. A segunda característica é uma igreja caracterizada pela fé, a esperança e o amor. Uma igreja modelo, ela é caracterizada pela fé, pela esperança e pelo amor. Então veja aqui o versículo de número 3, 1 Tessalonicenses, versículo 1, ou capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a
perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Característica, a virtude de uma verdadeira igreja, que é um modelo para os demais, que é de fato algo a ser observado e seguido, e imitado, é uma igreja que está firmado na fé, na esperança e no amor. E aí veja as palavras que o apóstolo Paulo diz o seguinte: continuamente lembramos diante de Deus o nosso Pai. Antes da gente falar das características, deixa eu fazer uma pergunta. Pelo que você é lembrado? E lembrado diante de Deus. Porque Paulo diz no versículo anterior que ele sempre dá graças a Deus por todos vocês. Nas nossas orações, ou melhor, nas orações que fazem por nós, pelo que será que as pessoas agradecem a Deus? Agradeço pela fé do cristiano, agradeço pelo amor da Enedina, agradeço pela esperança da Beth. Será que isso tem sido motivo de gratidão das pessoas pelas nossas vidas? Será que isso tem sido característica de gratidão das pessoas pela nossa igreja, especificamente a Igreja Batista de Vila Matilde, aqui em São Paulo? Será que as pessoas têm agradecido a Deus por essas características? Porque se isso está nas orações, de fato começa a identificar o caminho certo que a igreja tem que seguir. E veja que interessante como Paulo vai colocar. Ele diz: lembramos continuamente diante de Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé. A igreja de Cristo é uma igreja que não fica parada, não fica estagnada, constantemente ela está operosa, ela está trabalhando, ela está agindo. Mas este trabalho tem qual base? É resultado de quê? E aí, Paulo diz o seguinte: a igreja de Cristo só pode ter resultado da fé. E eu quero que você entenda quando a Bíblia fala sobre fé. A Bíblia traz aspectos da fé em dois sentidos. O primeiro, crer naquilo que não se pode ver, como está lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1. Esperar aquilo que ainda não aconteceu. Essas são as características da fé que a maioria das pessoas tem em mente. Tá? Isso é até que um senso comum. Mas quando você continua lendo Hebreus capítulo 11, eu recomendo que você faça isso, você vai ver como a fé ela foi de fato mudando o comportamento das pessoas. Porque fé na Bíblia não é apenas algo para se acreditar, para se crer. Fé na Bíblia é algo para se seguir, para se obedecer. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu lembro constantemente a Deus, eu agradeço das minhas orações, porque a fé de vocês trabalha, porque eu vejo o exercício da fé. Sabe, nós temos falado coisas a vocês aqui e vocês têm obedecido. Jesus deixou a sua palavra, Jesus deixou os seus mandamentos e vocês estão obedecendo, vocês estão vivendo isso. E esse é um ponto. O nosso trabalho é resultado da nossa fé? Ou será que é resultado de outra coisa? Uma igreja modelo passa por um trabalho que é resultado de fé. Segundo aspecto que ele diz é que o esforço é motivado pelo amor. Então, pelo que você age? Por que você está fazendo isso? Qual é a sua motivação? E na igreja de Jesus não pode ter qualquer outra motivação que não seja o amor a Deus e o amor ao próximo. Não pode haver qualquer outra motivação que não seja o amor de Cristo. O amor de Cristo ao Pai, através da obediência, o amor ao próximo, através do cuidado na necessidade da edificação, através da palavra, da exortação, do cuidado, da visitação,
do observar ali o coração, as necessidades, as tristezas, o atender o próximo, a demonstração do amor, a preocupação com o futuro dele, tudo isso passa pelo nosso esforço, pelo que você tem se esforçado por qual razão? Querido, entenda isso. Se o seu porquê não estiver certo, o esforço é em vão. Se não for, e é isso ali é 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons. Dons espirituais, dons dados pelo Espírito Santo. Fala sobre profecia, conhecimento, dom de cura, milagres, dom de línguas, dom do servir. Ele vai trazer uma série de dons, tanto em 1 Coríntios 12, Romanos 12 também, Efésios capítulo 4, você vai ter uma listagem de vários dons. Mas ele vai dizer no capítulo 13, de 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos ou a dos homens, todas elas, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Ainda que eu tivesse fé para remover montanhas, se eu não tiver amor, de nada valerá. Então, a motivação da Igreja de Cristo tem que ser o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor de Cristo. E por último, ele diz aqui a perseverança que vem da esperança. Perseverança que vem da esperança. Todo mundo espera algo. Aquele que não consegue esperar algo, que não tem esperança em algo, dificilmente tem o desejo de permanecer vivo, porque perde suas motivações. Esperar algo é o que a gente também pode chamar de sonhar com algo. Mesmo que às vezes seja algo muito simples, você espera que na semana que vem, quem sabe, vá trabalhar em algo novo, ou vá fazer uma viagem, ou vá receber uma visita esperada, ou ainda compre os presentes de Natal, alguma coisa assim. Grandes esperanças, pequenas esperanças, mas vão de fato trazendo uma certa manutenção e motivação para a vida. Agora, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês continuam, vocês são constantes, porque a expressão que ele usa é perseverar, é aquele que é constante. Mas você é constante com base em quê? O que traz a sua constância? E aí ele está dizendo: olha, a constância de vocês, a perseverança de vocês está firmado na esperança. Esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que tudo voltou para a primeira virtude? Uma igreja que está edificada, firmada em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. A, a fé, o amor e a esperança estão firmadas em Cristo. Isso resulta em trabalho, em esforço e em perseverança. Essa é a segunda virtude de uma igreja modelo. Uma igreja caracterizada pela sua fé, pela sua esperança e pelo seu amor em Cristo. Terceira característica está no versículo de número 4 e versículo de número 5. Se algum dos alunos estiver aí com as suas Bíblias, vou pedir a um deles para ler para mim. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 5. Eu estou aí com alguns alunos aqui, né? Pode ler, Sa- Manivinho. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. Só até o 5. Muito obrigado, querida. E aí, meus irmãos, a gente tem que observar o seguinte: uma igreja modelo, presta atenção nisso, porque nem sempre está ligado a atitude, mas também a entendimento. Uma igreja modelo é uma igreja amada e eleita, ou melhor, que tem a sua identidade firmada no amor de Deus. Ela sabe quem ela é. Não
tem, então, crises com este mundo. Paulo diz no versículo de número 4: sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu. Você faz parte da igreja de Cristo. Você sabe que você é amado por Deus? Você sabe que Deus te escolheu para a salvação pelo amor? Lembra da motivação? Deus também é motivado no seu amor. As atitudes de Deus são motivadas no amor dele. Então, nós temos aqui toda esta ação de uma igreja que é modelo para todas as demais igrejas. Ela está firmada no amor de Deus e não no amor do mundo. Sabe por quê? Do mundo a gente não espera amor. Do mundo a gente não espera estar firmado. Essa é uma coisa que é interessante. Ah, essa é uma coisa que é interessante. A palavra de Deus mostra constantemente que do mundo a gente não pode esperar muita coisa. Então, eu vou pedir para uns alunos ler para mim João, capítulo de número 15, versículo 18 e 19. João, capítulo 15, versículo 18 e versículo 19. Aí, quem achou, pode ler. Os irmãos estão com a câmera desligada, não estou vendo o rostinho dos irmãos, hein? João 15, 18 e 19. Assim, 15, 18, 19. Diz Pode assim, ler. 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Não, é o capítulo 15, irmã Enedina. Eu estou lendo 18. É até Obrigado. o É o 18. versículo 18 e 19, mas o capítulo 19 15. eu troquei. 18 e 19. Peraí, pastor, está aqui. Está aqui. 17, 18. Está aqui. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria, como se fôssemos dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Até o 18. Ao 20. Isso. Não, até o 19. Até o 19. Isso. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Até o 20. Tá bom até aí. Muito bem. Perceba isso. Você, como igreja de Cristo, vai obedecer a Cristo. Você tem o amor, a esperança e a fé firmados em Cristo. O resultado é que o mundo vai agir da mesma forma como agiu com Cristo. Mas isso aconteceu há 2000 anos atrás, era outro mundo, era outra gente. Não, querido, o mundo é mundo. Desde que o pecado entrou no mundo, as pessoas agem da mesma forma. Sabe aquela expressão, o mundo dá voltas? De fato, até nessa situação ruim. Então, a igreja de Cristo, ela sabe que ela é amada por Deus, ela sabe que ela foi escolhida por Ele. Então, ela tem sua identidade firmada nisso. É mais ou menos como um filho ou uma filha que são formados de maneira saudável. Então, os seus pais formaram a identidade dessas crianças. E ali, então, se alguém vai lá e ofende eles, dizendo: mas você não é bonito, não, você não é uma criança bonita, um menino bonito. Se o pai e a mãe trabalharam de maneira muito sólida
que sim, ele é uma criança linda, ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Então, veja, tem um significado maior, tem um argumento maior. É claro que eu sou bonito. Foi Deus que me fez e ele me fez a imagem e semelhança dele. E olha, a Bíblia ainda diz que tudo que ele fez é bom. E viu Deus que era muito bom. Você que não conhece, foi você que me fez? Não foi você que me fez. Deus olhou para mim e falou que eu sou bonito, que eu sou especial, que ele me fez com muito amor, que ele formou tudo em mim. Você sabe mais do que Deus? Você nem me fez. Percebe como ela tem esse poder de argumentação e de que nada confunde a sua identidade? Cristo faz isso conosco. O mundo não te ama e ele não vai comunicar amor. Agora, a falta de amor do mundo não inibe o amor de Deus. Uma igreja que é modelo, ela sabe que ela é amada e ela sabe que haverá consequências por isso também. Vamos à quarta virtude, então. A quarta virtude é uma igreja modelo, suporta com paciência a perseguição. Veja os versículos seguintes aqui, olha, o versículo 1 Tessalonicenses, retorne lá, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo e assim tornaram-se modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Uma igreja firmada em Cristo suporta com paciência a perseguição. Você viu na semana passada, a gente fez uma aula introdutória explicando ali o contexto da formação da igreja em Tessalônica, a igreja dos Tessalonicenses. Paulo sofreu ali perseguição por parte dos judeus aqui naquela região, judeus que não entregaram a vida a Cristo, porque ali tiveram judeus, gregos, romanos, outros povos ali que renderam a vida a Jesus. Alguns judeus que não renderam começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Ele teve que ir para a cidade vizinha, que é a cidade de Bereia. Então, desde o começo, os tessalonicenses que foram ali, esta igreja firmada em Tessalônica, sofreram perseguição. A pregação foi com base na perseguição. E Paulo está dizendo, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e os imitadores de Cristo. Então, esta igreja, ela tem uma postura diante da perseguição. Qual é a postura desta igreja? Em primeiro lugar, eles são imitadores de Cristo. Nós temos que observar qual é a postura do nosso Senhor. Eu estava vendo, vou colocar aqui abaixo depois o link desse vídeo, estava vendo o vídeo da Alicia, uma jovem, uma criança, que mora no México. E ali eles passaram ali a comunidade de cristãos, uma pequena comunidade, passou a ser perseguida pelos da sua aldeia, pelos da sua comunidade. Aquelas pessoas que formaram esta igreja começaram a ser perseguidas. A comunidade ali, o vilarejo que eles moram, se reuniram e resolveram que, porque eles serem cristãos, por eles seguirem a Cristo, se reunirem para cultuar, eles teriam então seus direitos cortados. Então cortaram a água deles, cortaram a energia elétrica e também começaram a expulsá-los das suas casas. E a Alicia, que é uma criança ali de 10 anos, ficou ali entristecida por toda aquela situação, bem como também a igreja, os líderes daquela igreja. E aí ela estava compartilhando que ela estava triste, não só por ela, mas por ela e por aquelas pessoas que estavam fazendo isso. Ela estava ali não só orando por ela, mas orando pela sua comunidade, pelo seu vilarejo, para que eles entregassem a vida a Jesus Cristo algum dia. A missão Portas Abertas, que é a missão que estava envolvida nesse projeto, que está envolvida, quando chegou lá,
continuou trabalhando com eles, treinando no contexto de uma igreja perseguida, então fornecendo justamente, edificando para como lidar com essas situações, como reagir, e também trabalhou com eles a questão do perdão, um elemento fundamental, não só para eles continuarem vivendo segundo a vontade do Senhor, mas para poderem pregar o evangelho a esses que os perseguem. E veja se não é a semelhança do que os apóstolos, do que o próprio Jesus fez. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes os apóstolos ali pregaram diante dos seus captores ali, do tribunal que estava julgando eles. Mesmo ali, não estavam muito preocupados em serem inocentados, eles estavam preocupados em pregar o evangelho, porque eles respondiam, como diz o apóstolo Pedro, a razão daquele que lhes dá esperança. Então, a primeira postura diante da perseguição desta igreja modelo é uma igreja que é imitadora do Senhor. A segunda que é dado aqui para nós é que eles receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. A alegria da igreja de Cristo qual é? De onde ela vem? Nós estamos aí montando as confraternizações de final de ano. Então, dia 6 de dezembro, os homens têm a sua última reunião, seu último encontro. Depois, nós teremos aí no dia 13 de dezembro o almoço de confraternização dos nossos irmãos ali da nossa igreja. Serão momentos de muita alegria. No dia 14, nós vamos celebrar 74 anos da Igreja Batista de Vila Matilde. Então, no domingo à noite. Então, serão várias celebrações de muita alegria. O mês de dezembro, para nós, é um mês muito festivo, né? Mas será que a nossa alegria está apenas nas reuniões, ou seja, em estarmos juntos, e nos momentos que nós não estamos, ou não pudermos estar? Será que a nossa alegria está apenas nas festas, nas celebrações? E quando as festas ainda não chegaram, já que elas são no final do ano, a gente passa o restante do ano sem a alegria? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Durante a perseguição, que é uma situação em que você, de fato, não tem muitas razões para se alegrar. A sua alegria tem que vir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que alegra o coração. É o Espírito Santo que, de fato, traz a força para resistir e entender que Deus está conosco. Como essa jovenzinha, a Alicia, vai nos ensinando. E o último aspecto deste que suporta a perseguição com paciência está ali no versículo 7. Diz assim, que eles se tornaram um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. A Acaia aqui eu já expliquei para vocês que é a Grécia. De fato, perseguição, quando é suportada com paciência, torna-se modelo de fé. Assim como contei a história destes nossos irmãos ali no México. Mas há também irmãos na Coreia do Norte, há irmãos na China, há irmãos na Nigéria, no Mali, no norte da África, há irmãos no Oriente Médio que suportam a perseguição e se tornam de fato modelo do que é uma fé, uma esperança e um amor firmados em Cristo. Então, esta igreja modelo é porque suporta com paciência diante das adversidades, das aflições. Estas são quatro características de uma igreja modelo. Revendo aqui, quais são essas virtudes? É uma comunidade firmada em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. É uma comunidade caracterizada pela fé, pela esperança e pelo amor. É uma comunidade que sabe que é amada e é eleita por Deus. É uma comunidade que suporta com paciência a perseguição. Mas qual é o resultado destas virtudes? O que isso gera na vida
da comunidade, da igreja de Cristo e também dos que estão ao redor. Veja, leia para mim, pediram aos alunos que leia para mim versículo 8 e 9. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Quem achou, pode ler. Tá? Veja aí na sua Bíblia. 8 e 9. Isso. Porque, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Até aí só. Muito obrigado. Muito bem, então perceba o seguinte: uma igreja que tem estas virtudes é uma igreja que tem um testemunho eficaz. É uma igreja que, de fato, mostra a quem pertence, a sua missão, propaga de fato. Então, veja, o testemunho deles se dá primeiro na pregação da mensagem. Por isso diz no versículo 8: propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Uma igreja, de novo, olhando as 4 virtudes que a gente viu, uma igreja que está firmada em Deus e no Senhor Jesus. Uma igreja que tem como característica a fé, a esperança e o amor em Cristo. Uma igreja que entende que é amada e eleita. Uma igreja que suporta a perseguição com paciência. O resultado é que ela prega o evangelho. O resultado é que a mensagem dela é propagada aonde quer que ela esteja. E veja, aqui está ultrapassando as fronteiras. Não ficou só na cidade de Tessalônica. Ele diz, olha, na Macedônia, que seria como se fosse o estado, né? A Macedônia antigamente era um país também, né? Aliás, um reino dominado pelo Império Romano, assim como a Grécia e suas cidades-estado também. Hoje, Macedônia é um país que está, inclusive, em cima da Grécia. Então, pegue ali no mapa e veja, Paulo diz que a mensagem se propagou por toda a Macedônia e por toda a Acaia, por toda a Grécia. Esse é o resultado desta igreja modelo. O segundo resultado é que a pregação é coerente com a prática. Então, o versículo 8 diz o seguinte: tornou-se conhecida a fé que vocês têm. Por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm. Então, não só a mensagem pregada em palavras, mas em atitudes. A pregação é coerente com a palavra. A gente tem um problema hoje na nossa nação em que os cristãos, sejam católicos ou evangélicos, ou católicos ou protestantes, eles são maioria no Brasil. E o Brasil continua como está e como sempre esteve. Não melhora. Os evangélicos estão ocupando uma parte, uma parcela grande da população, quase 1/3 da população brasileira. Mas nós ainda temos uma série de escândalos entre os evangélicos, inclusive. É dito que possivelmente até 2030 essa população será de fato de 1/3 e até 2050 pode ser que alcance metade da nação. Será que de fato o que nós pregamos nos púlpitos, o que nós falamos nas conversas de amigos, nas rodas, nas empresas, o que será que o que a gente fala sobre princípios da palavra de Deus de fato são praticados?
Então, uma igreja modelo tem como resultado não só a pregação do evangelho, mas a prática do evangelho. E isso a gente tem que ter de uma maneira muito clara. E até Paulo diz: o resultado é que nós não temos a necessidade de dizer mais nada sobre isso. Paulo não só não precisa repreender ou trazer algo novo, ó, façam isso também. Não, ele não precisou fazer isso. E além disso, eles não precisaram mais trabalhar naquela região. A própria igreja estava cumprindo o trabalho apostólico, que é o trabalho de anúncio do evangelho, o anúncio, a pregação, a ação missionária localmente ali na cidade de Tessalônica, nas cidades ao redor e até nas regiões próximas ali, como é a tal da Macedônia. Então, isso é uma coisa que, inclusive, as nossas juntas de missões, elas trabalham constantemente, elas enviam missionários para um local, a obra missionária ali cresce, comunidades são firmadas, quando elas estão ali saudáveis, autossustentáveis, elas fazem a missão. O missionário deixa e vai para outro campo missionário, assim como o apóstolo Paulo fazia, assim como Silas, Barnabé, Pedro, entre outros, assim como eles faziam. E ali, quando faziam isso, as igrejas continuavam esse trabalho. E isso é a característica de uma igreja saudável, de uma igreja modelo. O último aspecto aqui desse testemunho eficaz, desse resultado, é que eles deixaram os ídolos para servir ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo e verdadeiro. Ah, pastor, isso aí é um tanto quanto óbvio. É claro que as pessoas vão deixar os ídolos, vão deixar ali as suas estátuas, as suas imagens, aquelas coisas que elas creem. A gente tem que entender que ídolo é muito mais severo do que apenas uma estátua, apenas uma imagem. Ídolos também são, e principalmente são do nosso coração. Quando ele está dizendo que eles deixaram os ídolos para servir a Deus, ele não está dizendo só das suas imagens, das suas estatuetas, como é Tessalônica, é uma cidade grega, então eram os deuses gregos, né? Quem sabe ali Zeus, a Poseidon, a Afrodite, a Artemis e assim por diante, né? Vários deuses do panteão grego. Não, não era só isso. Deixaram os ídolos do próprio coração. Deixaram os desejos de seu coração para seguirem os desejos do Senhor, porque são os desejos do nosso coração que nos tornam ídolos. É a estes desejos que a gente corre atrás. Como a gente corre atrás de ídolos para uma adoração, a gente corre atrás de nossos desejos e vive pelos nossos desejos. Então, esta igreja abandonou os seus falsos ídolos para seguir um único Deus verdadeiro. Esse é o primeiro resultado. Uma igreja que tem um testemunho eficaz, que é eficaz no testemunho, na pregação, na prática e no coração. O segundo resultado está no versículo de número 10, o último versículo desta nossa aula de hoje. O versículo 10 diz assim, 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O segundo resultado é uma igreja preparada para o retorno de Jesus, para a segunda vinda de Jesus. É uma igreja que tem a sua esperança final não num mundo melhor, não num mundo agora todo restaurado e daqui para frente vai tudo bem. Não, ele sabe que nem todos crerão na mensagem do evangelho. Não, ele sabe que este mundo jaz no maligno. E mais ainda, ele sabe qual é o destino final deste mundo. Por isso que, inclusive, para nós é posto o livro de Apocalipse, os capítulos do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, o Evangelho de Lucas, ali nos seus capítulos finais, o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, que abordam aspectos do fim do mundo. E de como
Deus procederá através de Jesus Cristo, através do seu Filho. E com base nessa esperança é que uma igreja modelo vive. É a alegria nisto, é a esperança nisso, é a firmeza nisso e é o alerta nisso. O apóstolo Paulo constantemente fala sobre esta vigia. O próprio Jesus fala: olha, vigiai, estejam atentos, porque não se sabe nem o dia nem a hora que Jesus voltará. E a igreja que está alerta a isso está porque não pode perder tempo. Ela não precisa ter medo. Lembra? Ela é amada. A vinda de Jesus não pode gerar medo em você. Você é amado, você foi escolhido, você foi salvo. Mas ela tem que gerar urgência em você. Cristo está voltando, eu não sei quando, mas eu tenho pouco tempo para anunciar o evangelho. A igreja em Tessalônica tinha essa urgência. Por isso vivia para pregar o evangelho e para colocar na prática aquilo que estava pregando e aprendendo. Porque não sabia quando Cristo voltaria, mas sabia que ele voltaria. Não podiam perder tempo. Não havia nada mais importante. E de fato não há. Você que tem seus filhos, como Joyce e eu temos as nossas meninas, olha, é importante que elas tenham uma educação, é importante que elas tenham boa saúde, que elas tenham bom desenvolvimento, que elas estudem, é importante que elas tenham sonhos para o futuro, mas nada é mais importante do que a salvação em Cristo Jesus, ou seja, não há nada mais importante na vida das minhas filhas que o evangelho de Cristo. Assim como para os meus outros parentes, assim como para os meus amigos, assim para com os meus vizinhos. Toda a amizade que a gente constrói, todos os objetivos, tudo isso é bom, mas não há nada mais importante de saber que Jesus é o Cristo, que só ele pode salvar e que ele está voltando. E quando ele vier, ele vai nos buscar. Não há nada mais importante que essa mensagem. E esta igreja modelo é modelo porque entende esta urgência, porque vive esta urgência. Por isso que mesmo diante do sofrimento da perseguição, ela não fica abalada. Fica entristecida, de fato. Paulo vai falar sobre isso nos próximos capítulos. Mas não fica desesperançosa, não se sente destruída. Portanto, queridos, aqui estão 4 virtudes de uma igreja modelo e os resultados que isso gera. Quais dessas virtudes está faltando na tua igreja? Quais destas virtudes você vai cooperar para que seja construído? Para que você seja um instrumento do Espírito Santo para edificar a igreja de Cristo? Ou, pastor, em minha igreja estas 4 virtudes têm sido vividas e o resultado está sendo visto e colhido. Ok. Como é que você pode, então, permanecer junto com os seus irmãos? Lembre-se, você faz parte da igreja, você forma a igreja. Então, como você pode permanecer? Que, a exemplo da igreja em Tessalônica, nossas igrejas hoje no Brasil e no mundo possam viver como igrejas modelo. Modelos a serem imitados porque são igrejas do Senhor, igrejas de Jesus Cristo. Amém? Semana que vem, a gente começa a abordar o capítulo de número 2. Nós vamos trabalhar especificamente ali no capítulo de número 2. Não vamos observar todos os versículos, né? A gente vai dividir em algumas partes. Deixa eu só dar uma olhadinha se vai ser se é até o final. No versículo 1 ao 12. Deixa eu olhar aqui, abrir minha Bíblia para ver se a gente vai trabalhar ele inteiro. Não, nós vamos trabalhar só do versículo 1 ao 12, tem mais versículos, tá? Então, semana que vem, estude aí para que você tenha participação conosco. Você que está pelo YouTube, coloque aqui nos comentários, deixe suas dúvidas ou algum outro comentário positivo, deixe seu like, sua curtida, compartilhe nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva também.
Grande abraço, Deus abençoe aos nossos alunos que estão conosco aqui ao vivo. Uma boa noite, Deus abençoe a todos. Foi muito bom ter os irmãos conosco, né? E um bom dia para você que está aí no domingo, na estreia da Escola Bíblica Dominical. Venha adorar a Deus com a gente aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, São Paulo, tá bom? Deus abençoe. Um abraço. Obrigada, pastor. Uma boa noite. Que Deus abençoe. Boa Obrigada, noite. Foi maravilhoso. irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.